Quem como Deus? Ninguém. Dá para ser mais forte, PHN, quem como Deus? Ninguém. Gente, que alegria estar aqui com vocês, fazendo história nesse PHN 2025. Que alegria estarmos juntos. Vocês estão felizes também, sim ou não? E olha, o que Deus tem reservado para nós neste momento é algo grandioso. E eu quero convidar você então agora a invocar a presença do glorioso arcanjo São Miguel, este jovem guerreiro, um jovem valente guerreiro, que deseja ajudar você nas suas batalhas, no seu combate espiritual. Vamos juntos? São Miguel arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, santo anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Meus queridos, vamos tentando acalmar o coração. Eu sei que isso é alegria porque tá bom demais. Mas agora nós vamos para mais um momento de lançar a semente. E que semente é essa? É a semente da palavra de... Então, procura fazer um instante de silêncio. A palavra vai dizer que há um tempo para cada coisa. Há o tempo do show, há o tempo do louvor, há o tempo da adoração eucarística, há o tempo de parar também para escutar e meditar a palavra de Deus, não é verdade? Então agora é esse momento. Nós vamos lançar a palavra. E eu já fazia memória ali enquanto estava rezando com vocês. Foi exatamente num encontro semelhante a esse, há quase 20 anos atrás, onde eu, abrindo o coração, permiti que aquela palavra fosse semeada no meu coração. A irmã Maria Raquel não queria até então ser freira, não queria ser religiosa. A irmã Maria Raquel tinha como objetivo, como foco e por meta, advogar. Era esse o sonho de criança. Eu queria ser advogada. E não queria ser qualquer advogada, eu queria ser o melhor que eu pudesse ser. Eu queria viver isso, era o sonho da minha vida. Mas foi num encontro semelhante a esse, onde, abrindo as portas do meu coração, eu pude tocar aquilo que era o sonho de Deus para mim. Mas, irmã Maria Raquel, e você abriu mão do seu sonho? Na verdade, meus queridos, nós começamos a entender que aquele sonho que eu trazia já era sonho de Deus para mim. Só que eu não enxergava a obra completa. Como assim? O que é que eu estou fazendo hoje aqui, neste momento com vocês? Eu estou numa luta, numa batalha, lutando pelos direitos, mas não o direito dos homens. Eu estou lutando pelos direitos de Deus. Eu faço exatamente aquilo que eu sonhei a minha vida toda em fazer, mas agora eu faço de maneira sobrenatural. Eu faço de uma maneira muito maior e muito melhor do que eu humanamente sonhei em fazer. Sabe por quê? Os sonhos de Deus são melhores do que os meus. Fala isso para quem está do seu lado. O sonho de Deus é melhor que o seu. E a pergunta que fica, meus queridos, é: qual é o sonho de Deus para a sua vida? E se você que está me ouvindo aqui já não tem mais 15 anos, 20 anos, talvez já tenha os seus 60, estou vendo alguns cabelinhos brancos ali. Abraão também foi chamado já à idade avançada. Sara, quando concebeu o filho da promessa, já tinha uma idade bem avançada. Ela riu do Senhor. Mas Deus se utilizou daqueles homens, daquela mulher já à idade avançada, para também fazer acontecer o plano dele. Ninguém está descartado. Deus conta com você. Deus conta comigo e Deus conta com cada um. Nós temos muitas vezes a impressão de que Deus conta com outro. Deus conta com a Canção Nova, Deus conta com o Instituto Hesed. Sim. Mas o que seria da Canção Nova
Se um dia um sacerdote não tivesse olhado para alguns poucos jovens, no número muito menor do que eu estou vendo aqui, se um dia aquele sacerdote, de nome Monsenhor Jonas Habib, tivesse olhado para aquele punhado de jovens e tivesse feito uma proposta que aos olhos humanos era a maior loucura, ele, um louco, e os jovens ao seu lado, loucos também. E o nome dessa loucura hoje está aqui, Comunidade Canção Nova. Vamos aplaudir esta obra de Deus. Então a primeira coisa, meus queridos, a primeira coisa, eu e você, nós precisamos enlouquecer. Fala para quem está do lado. O que está faltando é uma dose de loucura. Quando duas mulheres lá no interior do estado do Ceará também decidiram começar uma experiência retiradas, recolhidas para dentro de um claustro, oferecer a vida pela igreja, por Deus, pelos jovens, muitos também não acreditaram, mas elas acreditaram. E hoje nós estamos aqui como Instituto Hesed, 27 anos depois. Deixa eu dizer para você, as pessoas ao seu redor, talvez elas não acreditem. Quando eu saí de casa para ingressar no mosteiro, as perguntas que chegavam à minha mãe eram as seguintes: Dona Célia, ela teve alguma frustração amorosa? Dona Célia, aconteceu alguma coisa? Ela está tomando alguma medicação? Alguma coisa não deu certo no itinerário? E minha mãe dizia: não, estava tudo bem. E eu acho que está melhor agora. As pessoas ao redor, pode ser que elas não acreditem. Assim como não acreditaram também quando o rei Davi foi eleito, foi ungido, sagrado rei de Israel. Por quê? Porque ele era mirrado, porque ele era o menor. Mas ele acreditou. Nós precisamos de uma dose de loucura, e aqui eu falo com muita tranquilidade, sabe por quê? Porque essa frase é de uma santa da igreja. Santa Teresa dos Anjos, monja carmelita. Ela olha para o crucificado e diz: foi ele. Foi ele o quê, Teresa? Foi ele. Foi esse louco de amor que me enlouqueceu. Foi Jesus. Jesus, louco de amor, me enlouqueceu também. Jovens, nós precisamos de uma dose de loucura, se queremos de fato transformar a realidade onde nós estamos. Deixa eu dizer uma segunda coisa para vocês. Vocês estão prestando atenção, sim ou não? Hoje eu peço licença para pregar aqui com o meu coração, porque olhar para vocês é ter esperança. Porque chegar aqui neste PHN é reavivar a esperança. É olhar para essa juventude buscando, ainda que as apalpadelas, o Senhor, e dizer: existe um futuro para a nossa nação. Se vocês prestaram atenção nas últimas notícias, vocês então viram que nas últimas semanas tragédias terríveis aconteceram. E quem foram os protagonistas dessas tragédias? Um jovem. A primeira tragédia que eu quero trazer aqui à memória de vocês aconteceu há pouco mais de 2 semanas, no interior do estado do Rio de Janeiro. Um adolescente de 14 anos tirou a vida do seu pai. Tirou a vida da sua mãe. E por fim tirou a vida do seu irmãozinho de apenas 3 anos de idade. Vocês viram isso? Depois, tomou aqueles corpos e escondeu dentro de uma cisterna. E depois, foi pesquisar como sacar o FGTS daquele pai agora já sem vida. Eu não estou contando um filme, eu estou falando de algo real. Aconteceu aqui pertinho de nós. E ainda se recuperando dessa tragédia terrível, meus queridos jovens, essa semana um outro jovem, agora de 16, 17 anos, entra numa escola com uma arma, uma faca,
e esfaqueia uma criança e fere outras duas. Jovens. Eu não sei se vocês perceberam, mas deixa eu dizer algo: quando Deus escolhe alguém, entendam isso, quando Deus escolhe alguém, Satanás escolhe também. Quando Deus te escolhe para uma missão, saiba, Satanás te escolhe também. Por quê, irmã Maria Raquel? Porque ele é invejoso. A morte entrou por causa do pecado, e o pecado exatamente por causa da inveja de Satanás. Deus escolheu você, e Satanás não vai deixar esta briga barata. Ele te escolheu também. E por que a irmã Maria Raquel está citando essas tragédias tão terríveis? Vocês perceberam que isso acontece próximo de um dos maiores eventos católicos, eventos para a juventude aqui no Brasil? Em 2023 nós estávamos aqui um mês depois. Também há uma tragédia como essa no sul do Brasil, quando um jovem tirou a vida de 2 outros jovens entrando numa escola, que inclusive os jovens estariam aqui no PHN, a Carol e o Luan, lembram disso? O maligno, ele quer abafar. Isso tem tudo a ver com você. O maligno sabe da força da juventude nesta nação, e ele tem medo disso. E ele vai fazer de tudo para abafar o que essa juventude pode fazer. Eu quero trazer para vocês, para não ficarmos então com as minhas reflexões, eu quero trazer aquilo que um grande santo da nossa igreja, o nome dele, São José Maria Escrivá, ele falou sobre o nosso Brasil. Vocês conhecem este grande santo, São José Maria Escrivá? Alguém já ouviu falar dele? Levanta a mão. Isso. Ele esteve no Brasil e ele trouxe uma profecia para esta nação. Posso partilhar com vocês? Então, olhem o que este santo falou para nós. Ele está falando para nós e sobre nós. Ele disse o seguinte: eu não vim ao Brasil para ensinar nada. Eu vim ao Brasil com os olhos e corações abertos, para que entrem tantas coisas boas e fiquem aqui no coração. E assim eu as poderei levar para o mundo, dizendo que são vossas. Eu não vim ao Brasil para ensinar, mas eu vim aprender com vocês. E eu quero levar o que eu aprender aqui para o mundo. O Brasil. A primeira coisa que eu vi, uma mãe grande, bela, fecunda, terna, que abre os braços a todos, sem distinção de línguas, de raças, de nações. E a todos chama filhos. E ele disse: grande coisa é o Brasil. Depois eu vi que vocês se tratam de uma maneira fraterna, e eu fiquei comovido com isso. São José Maria Escrivá diz mais ainda: vocês têm que fazer sobrenaturalmente o que fazem naturalmente. E depois levar esse empenho de caridade, de fraternidade, de compreensão, amor, espírito cristão a todos os povos da terra. São José Maria está dizendo o seguinte, jovens: há algo impressionante acontecendo nesta nação. E o que está acontecendo nesta nação precisa ser levado aos 4 cantos da terra. O que está acontecendo neste Brasil, um homem que viajou o mundo todo, mas quando ele chega no Brasil, ele diz: só faz 4 horas que eu estou aqui e eu estou encantado, enamorado com esta nação, o nosso Brasil, a nossa terra de Santa Cruz. Prossegue São José Maria Escrivá: entendo que o povo brasileiro é e será um grande povo missionário, um grande povo de Deus, e que vocês saberão cantar as grandezas do Senhor por toda a terra. Vocês ouviram isso? Eu vou repetir isso para vocês, que eu acho que vocês não ouviram ainda. Deve ser o sono que dá depois do almoço, né, gente? Vamos lá. Entendo que o povo
brasileiro é e será um grande povo missionário, um grande povo de Deus, e que vocês saberão cantar as grandezas do Senhor por toda a terra. Meus filhos, vocês não têm consciência o bastante da bênção de Deus que receberam ao viver nesta grande nação brasileira. Um homem que rodou o mundo, quando chega aqui, ele olha para nós e diz: vocês não têm consciência da grande bênção que receberam ao nascer nesta terra de Santa Cruz. Mas amem a sua fé católica, amem a sua fé cristã. Não esqueçam que a igreja está fundada por Jesus Cristo de uma maneira hierárquica, que não há duas igrejas, há apenas uma igreja. Não esqueçam que a igreja não muda, que ela é a de sempre. Rezem como rezavam nossas mães e nossos avós. E coloquem o mesmo empenho em lutar contra vocês mesmos. Eu também o farei. Vamos ser fiéis ao Senhor. E todas essas grandezas naturais do Brasil se converterão em bênçãos sobrenaturais, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Eu disse, desde o primeiro dia que pisei esta terra bendita, que eu estou maravilhado, que eu estou feliz, porque contemplo o que se pode fazer, o que se faz e o que se fará no Brasil e a partir do Brasil. Pode aplaudir São José Maria Escrivá. O que nós estamos vivendo nesse PHN 2025 é fruto do trabalho de muitas mãos que se uniram, mas de maneira especial eu quero reconhecer o trabalho de uma juventude que se gastou e se gasta para difundir o Evangelho também através das redes sociais. Aqui tem algum jovem influencer digital, ou missionário digital, ou evangelizador nas redes sociais? Levanta a mão para eu ver. Olha quantos jovens, olha quanta gente. O que vocês fizeram ano passado, 2024? Vocês levaram o PHN para invadir as redes sociais. E vocês fizeram com que as pessoas que aqui estando, com a experiência, querendo estar aqui outra vez em 2025, e aqueles que não estavam, quiseram vir pela primeira vez. Quem está pela primeira vez? Levanta a mão. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu quero reconhecer o trabalho desses jovens que estão usando essa ferramenta chamada internet, não para falar de si mesmo, mas para falar de Jesus Cristo. Não para se lançar a si mesmo, mas para falar sobre aquele que salva. E o fruto está aqui. São José Maria Escrivá, ele então traz essa profecia. O que será o Brasil e o que será o Brasil para o mundo. Vocês entendem agora? Vocês acham que isso vai ficar barato? Vocês acham que o maligno vai ficar de braços cruzados, vendo uma geração que se levanta e diz: eu me recuso a ser uma geração fracassada, eu me recuso a ser uma geração perdida, eu me recuso a ser uma geração distraída, eu me recuso a ser uma geração vazia e sem sentido, eu me recuso, mas eu faço parte de uma geração que vai revolucionar, eu faço parte de uma geração que vai marcar profundamente esta nação e o mundo através do seu testemunho. Nos próximos dias, nós veremos canonizado um santo que mais parece brasileiro. O nome dele vocês conhecem, Carlo Acutis. Um santo que faz a sua Páscoa no dia de Nossa Senhora Aparecida. Um santo cujo primeiro milagre, o milagre da sua beatificação, acontece no Brasil. Um santo que será, um beato, que será canonizado no dia 7 de setembro, independência do nosso Brasil. Um santo que usou a internet, que vestiu calça jeans, que tomou o seu milkshake, que escutou as suas músicas e que amou profundamente Jesus Cristo.
Um santo que dizia: estou feliz em morrer sabendo que eu não perdi um minuto da minha vida. Estou feliz em morrer sabendo que eu gastei a minha vida inteira para Deus. Um jovem estudante, como a grande maioria que aqui está. Estou feliz por morrer sabendo que eu não perdi um minuto sequer da minha vida. Eu vivi intensamente e eu vivi para Deus. Carlo Acutis, um luzeiro que está iluminando uma geração inteira com apenas 15 anos de idade. Vocês estão entendendo? Nós precisamos daquela dose de loucura. Meus queridos, chegou a hora e não dá mais para esperar. Ou nós tomamos consciência daquilo que nascemos para ser agora, ou amanhã será tarde demais. Entenderam isso? Ou tomamos consciência do que nascemos para ser agora, ou amanhã será tarde demais. Nós só temos esse agora, nós só temos o hoje. E você foi escolhido, você foi eleito para provocar uma transformação profunda. Na sua casa, na sua família, no seu grupo de oração, na sua comunidade aonde você está. A transformação que você está esperando que o outro empreenda, na verdade você é o escolhido. Não pense que você está no PHN porque você não tinha outra coisa para fazer e alguém simplesmente chamou e você veio. Talvez você veio assim, mas se você está aqui é porque Deus tem um propósito, um sonho que é muito maior. Vamos abrir a Sagrada Escritura. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22. Mateus 4, 18, 22. Foi a passagem que me foi dada como guia então desse nosso encontro. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Quem que Jesus viu, gente? Vê se vocês estão atentos. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos. Quem ele viu? Simão e André. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Estavam lá. Gente, estavam na deles, estavam fazendo o trabalho deles. Jesus então lhes disse: vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Então, imediatamente, eles deixaram as redes e o seguiram. A palavra está dizendo que o quê? Imediatamente. É a hora. Prosseguindo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Quem Jesus viu depois? Quais os irmãos? Tiago e João. Estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Ele os chamou, e eles imediatamente, deixando o barco e o pai, o seguiram. Seguiram quem? Seguiram quem, gente? Seguiram Jesus. Essa passagem norteia então o nosso encontro. Jesus hoje não está passando mais aqui junto ao mar da Galileia, mas Jesus está passando em meio a uma multidão de jovens. Eu não sei quantos milhares nós somos aqui, só sei que é recorde, é histórico. Jesus não está passando mais junto àquele mar da Galileia, mas Jesus está passando aqui em nosso meio. E Jesus está chamando. Jesus está chamando. Jesus está chamando você. Jesus está chamando você para um sonho, para um projeto muito maior. Daqui a alguns anos, quantos de vocês que se recordarão e disseram: eu dei início àquele projeto, foi naquele PHN 2025.
Quando Deus falou comigo e eu iniciei esse projeto, iniciei então a viver esse sonho, me lancei. Já pensou? Já pensou daqui a 10, a 20 anos, quantos sacerdotes, quantos consagrados, quantas famílias santas? Hoje é dia de celebrar 2 grandes santos. Sabe quem são? Os pais da nossa querida Santa Teresinha. São Luís e Santa Zélia. Dia 12 de julho é o dia dos pais dessa querida santa. Vocês sabiam que Santa Zélia e São Luís queriam inclusive ser religiosos, consagrados, mas entenderam que o plano de Deus para a vida deles era outro. Gente, eles chegaram ao ponto de inclusive fazer como que um voto de continência quando casaram. Mas o diretor espiritual, graças a Deus, disse: não, meus filhos, vocês precisam viver um matrimônio tal como ele deve ser vivido. Graças a Deus. Esse esposo e essa esposa foram uma verdadeira fábrica de santos. Uma verdadeira fábrica de santos. Nós tivemos aí suas filhas todas consagradas a Deus. A vocação, o chamado, e eu repito, daqui a 10, 20 anos, padres, consagrados, famílias santas. É isso que Deus quer. Para isso Deus nos reúne aqui. Vamos então voltar à palavra e ver o que é preciso. E ver o que é preciso viver então para se lançar nesse projeto. Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles abandonaram suas redes e o seguiram. É interessante a gente observar a escolha de Jesus. Pedro e André não precisaram de um plano de carreira, não esperaram que Deus revelasse os passos que se seguiriam. Eles não disseram: Senhor, me dá um tempo para resolver minhas coisas. Não, eles deixaram imediatamente suas redes. Será que tem jovem aqui que não volta mais nem para a casa dos pais? Porque Deus chamou aqui. E os pais não vão fazer aquela história, não me matem de vergonha, hein? Estão lá de joelhos pedindo que o Senhor da messe envie operários para a sua messe, não é? E aí quando o sacerdote está lá na igreja e diz: olha, vamos rezar para que Deus envie operários, e você de joelhos reza para Deus enviar. E quando o padre pergunta: pode ser seu filho, sua filha? Não, 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 esse não. Não me matem de vergonha. Que os filhos de vocês façam a vontade de Deus, porque vai ser doído no coração, mas eles serão felizes. Não tenham dúvida disso. Meus queridos, a palavra diz que eles deixaram imediatamente as suas redes. E o que significa essas redes aqui? Na sua vida, Jesus te chama agora. A palavra diz que eles deixaram as redes. O que significam as redes na sua vida? Significa tudo aquilo que representava segurança, rotina, estabilidade. Porque quando Jesus chama, o chamado ele é irresistível. Muitos jovens perguntam: irmã Maria Raquel, como eu faço para saber, para discernir a voz de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você: a voz de Deus, ela é inconfundível. A voz de Deus, ela é inconfundível. O que é que às vezes te atrapalha a ouvir a voz de Deus? É porque nem sempre Deus fala aquilo que você quer escutar. E aí, o seu barulho interior, a sua resistência interior. Certa vez, no meu caminho, no meu processo de discernimento, eu cheguei para um padre e disse: padre, Deus me chama, mas eu não entendo aonde Ele me quer. O padre olhou para mim e devolveu uma pergunta e disse: tem certeza? Pronto, foi a minha direção espiritual naquele dia. Porque a voz de Deus é inconfundível. A voz de Deus é inconfundível. E o que é que você precisa? Vencer as suas resistências interiores, para poder então tocar aquilo que é o chamado de Deus. Deus chama. Deus chama. Quais as redes que hoje nós precisamos deixar? Qual o maior perigo hoje da juventude? Aquela indiferença disfarçada de boas intenções. Eu até quero seguir Jesus, mas
Vou deixar para uma radicalidade maior mais na frente. Deixa eu envelhecer, deixa passar os anos. Eu quero servir a Deus, mas tem um prazo, tem limites, tem reservas. Não. Perceba que Jesus não passa por Pedro, André 2 vezes. Jesus não passa por Tiago e João 2 vezes. Jesus passa aquela vez, é o que Santo Agostinho diz. Eu tenho medo daquela graça que passa e não volta mais. O chamado é uma oportunidade única. Quantos de vocês sabem que são chamados, mas continuam esperando a hora perfeita? Ou então, levantam aquelas objeções. Eu não sou capaz, eu não tenho talento. Meus queridos, eu não estou falando com jovens prontos. Eu não estou falando com pessoas prontas, não. Porque Jesus não chamou pessoas prontas. Jesus não chamou pessoas capacitadas, não. Jesus simplesmente chamou. E é bonito ver como Ele chamou aqueles mais improváveis, mas chamou. Agora tem uma coisa que é preciso partilhar com vocês aqui. Não vai adiantar, seja o chamado que for, se primeiro você não tem no coração o desejo. Que desejo é esse? Carla Cutis chegou a casar-se, sim ou não? Carla Cutis entrou no seminário, sim ou não? Entrou para a vida consagrada, sim ou não? Um jovem de apenas 15 anos. Mas Carla Cutis, ele fez uma opção. E a opção dele foi uma opção pela santidade. A primeira coisa que eu e você nós precisamos querer é isso, é ser santo. E aqui o inimigo ele traz uma ilusão terrível. Qual a ilusão que o inimigo traz? O inimigo faz com que nós pensemos que a santidade, quando falamos que queremos ser santos, como se isso fosse uma coisa do passado, uma coisa chata, uma coisa ridícula, quando na verdade não é. O inimigo chega ao ponto de pintar uma cena de como o inferno sim, o pecado sim é uma coisa legal. E a vida na graça, a vida em santidade fosse algo triste, fosse algo ruim, e não é. A prova é ver a alegria desta geração. A prova é ver o que está acontecendo neste PHN. A santidade é possível, a santidade é para nós. Como que nós vamos transformar? Como que nós vamos renovar? Como que acontecerá a reconquista espiritual de uma nação? Meus queridos, só há um caminho. Interessante ao falar da missão profética desta nação. Nós falávamos esses dias, ao exibir o projeto A Reconquista Espiritual, qual foi o primeiro ato? Quando o Brasil então é descoberto, quando Pedro Álvares Cabral chega nesta terra, qual o primeiro ato que ele então mandou realizar? Não foi um ato político, foi um ato de adoração. Mandou celebrar a Santa Missa. Colocar ali a imagem de Nossa Senhora que haviam trazido. Colocar a Santa Cruz. E ali aconteceu a Santa Missa. E nas caravelas, nas embarcações, os canhões dispararam então um tiro forte para saudar quem? Um rei humano? Não, mas para saudar Jesus vivo e presente na Eucaristia. Foi isso que aconteceu nesta terra de Santa Cruz. Há muita gente pensando que a transformação desta nação se dará por um ato político. E eu quero dizer para vocês que a transformação desta nação se dará muito antes que isso, por um outro ato. O ato da adoração, de reconhecer Jesus como seu Senhor. Se eu e você nós não tomamos a decisão pela santidade, meus queridos, nós não teremos uma transformação. Eu quero rezar com vocês antes de prosseguirmos. Fica de pé. Tem uma oração que ela sempre dá muito certo. Aquela oração, quero ensinar para vocês a oração, para que possamos tocar qual é o sonho de Deus para mim. Qual é o plano de Deus para mim? Irmã Maria Joana, eu quero rezar com vocês essa oração que na verdade vamos transformar em canção.
E essa oração ela diz assim: Senhor, o teu sonho é maior que o meu. O teu plano é melhor que o meu. Por isso eu vou confiar, por isso eu vou me entregar. Vamos transformar isso em canção? Reza assim: teu sonho. Teu sonho é maior que o meu. Teu plano é melhor que o meu. Vou me entregar, vou confiar. Teu sonho é maior que o meu. Teu plano é melhor que o meu. Vou me entregar, vou confiar ao som da tua voz que diz. Vamos de novo, pode ser melhor. Nós vamos dizer teu sonho. Teu sonho é maior que o meu. Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração e fala isso para o Senhor. Deus tem um sonho para a tua vida. Deus tem um sonho para esta nação. E o Brasil precisa se levantar e ser aquilo que Deus nos escolheu para ser. Um luzeiro. E nós não podemos usar filtros e máscaras. Nós precisamos mostrar o nosso rosto. De uma juventude que adora o Senhor. De uma juventude que caminha em santidade. Por isso, mais uma vez, o teu sonho, Deus, é muito maior que o meu. Reza assim, PHN. Teu sonho é maior que o meu. Teu plano é melhor que o meu. Vou me entregar, vou confiar. Teu sonho é maior que o meu. Teu plano é melhor que o meu. Vou me entregar, vou confiar ao som da tua voz que diz: vem, levanta e vem. Desperta. Desperta e vem viver o novo que eu farei. Levanta, PHN. Levanta e vem. Desperta. Desperta e vem viver o novo que eu farei. Vocês, levanta. Levanta e vem. Desperta. Desperta e vem viver o novo que eu farei em ti. E quantas vezes você diz na sua oração: mas eu sou tão fraco para seguir. Quantas vezes você também coloca, assim como os grandes profetas, assim como Moisés, assim como Jeremias, assim como tantos outros, você coloca obstáculos. Mas o Senhor te levanta: sim, eu sei, eu sou tão fraco para seguir. Faz a tua oração. Sei, sou tão fraco, tantas vezes penso em desistir, mas não posso negar tua voz, mas não posso negar teu amor que diz: vem, levanta e vem, desperta e vem viver o novo que eu farei. Só vocês, levanta. Desperta. Meus queridos, Jesus quantas vezes falou a uma multidão? Vocês pararam para pensar que muitos tiveram a oportunidade de ver Jesus, mas não foram muitos que fizeram a opção radical por Cristo. Muitos viram Jesus, muitos até caçoaram, zombaram de Jesus, mas aqueles que se deixaram verdadeiramente olhar por Cristo, esses seguiram verdadeiramente o Senhor e operaram uma transformação tremenda. Jesus não precisou sequer de 100 mil, 200 mil. Jesus precisou de 12. Há muita gente que joga a vida fora. Há muita gente que faz da vida um oba-oba. Mas há alguns poucos que olham para a vida com verdade e seriedade e se tornam e são aquilo que foram chamados e criados para ser. Se nesse PHN houver 12 que
levem a sério, já terá valido a pena. E eu peço a Deus que você, seja um dos 12. Fala para o Senhor: eu quero ser um daqueles 12. Eu quero ser um dos 12 que assumiram a sua missão, que não passaram pela vida, mas que fizeram a diferença. Eu quero ser um destes escolhidos pelo Senhor, que abraçam a cruz, que abraçam a dificuldade, por amor ao Senhor. Segura. Eu não sou de levar as coisas para casa. Minha mãe me ensinou que a gente tem que resolver as coisas ali na hora. E vocês me deem licença, porque eu estou falando aqui com filhos. Para mim, eu estou vendo uma multidão de filhos espirituais. O problema pode ser eu, pode ser a irmã Maria Raquel, pode ser. Mas isso aqui ano passado tinha menos pessoas, mas tinha mais unção. Os jovens que no ano passado estavam aqui fizeram o papel deles, cumpriram o papel deles. Os jovens que decidiram vir esse ano precisam vestir a camisa e assumir o seu papel nesse PHN. Não viemos aqui por brincadeira. Não viemos aqui porque não tínhamos o que fazer. Não montou-se uma estrutura tremenda para poder lucrar e ganhar dinheiro. Não. Nos fizemos pobres, cachos e obedientes, porque acreditamos que essa geração pode fazer diferença nessa nação. Os jovens que não estão, os jovens, entendam, os jovens que não querem fazer diferença nessa nação, voltem para casa, voltem para as suas casas. Mas os jovens que vieram para cá, Jesus só precisa de uma oportunidade. Jesus só precisa de uma chance, porque Jesus não falha. Eu, irmã Maria Raquel, posso falhar, vocês podem falhar, e falhamos muitas vezes, mas o Deus que nós adoramos, Ele não falha. E se Ele nos reuniu aqui, contra tudo e contra todos, é porque tem algo grandioso a acontecer neste lugar, e vocês não podem impedir que isso aconteça. Pelo contrário, jovens dessa nação brasileira, vocês foram escolhidos para mudar a realidade deste país. Vocês estão como na Escritura: tocamos flauta e não vibraram, fizemos tudo o que podíamos e não vibraram, não choraram, não vibraram. Eu falei para vocês de uma tragédia terrível, um adolescente que matou a família inteira, e vocês foram impassíveis, permaneceram indiferentes. Vão esperar até que isso aconteça dentro da sua casa. É isso. Que juventude é essa que enterra o corpo de um pai morto, de uma mãe morta, de um irmão, vai sacar um FGTS e depois diz: eu faria tudo de novo? Sabe quem é responsável pelo que aconteceu no interior do Rio de Janeiro? Somos nós. Somos nós. É o silêncio dos bons que faz com que o barulho dos maus alcance o coração das nossas crianças e de uma geração. Eu digo isso porque eu amo vocês. Eu digo isso porque eu acredito em vocês. Porque eu acredito que vocês podem dar muito mais do que estamos dando até agora. Teu sonho. Abre o teu coração na presença do Senhor. Eu estou diante de jovens vivos. Eu não estou diante de uma geração morta. Eu estou
diante de uma juventude viva. Eu estou diante de uma juventude levantada para marcar esta nação. Por isso reze e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Ergue a tua mão e pergunta para Deus agora. Pergunta para Deus, filho, filha, pergunta: o que queres que eu faça? Transforma isso em oração. A canção nova precisa da sua oração. A canção nova sangra. A canção nova precisa da sua oração, assim como o Instituto Reze, de quantos carismas estão reunidos. Nós estamos sangrando, sabe por quê? Porque o inimigo está com ódio do trabalho que nós estamos realizando. E por isso sangramos, porque feridos nós estamos. E precisamos de uma juventude que reze, interceda e diga: valeu a pena. Chegar aqui e dizer: está valendo a pena cada lágrima. Nos bastidores encontrava um missionário que chorava e dizia: irmã, está lindo, mas está difícil. Encontrava um outro missionário que dizia: ele sorri e nós choramos. Está custando sangue, juventude. Está custando tudo. E vocês não podem deixar isso aqui passar de qualquer jeito. Pelo amor de Deus, mandem o recado de vocês para o Brasil e para o mundo. Mas Deus não quer aparência, porque Deus vê o coração e Deus quer o seu coração. Levanta e vem. Desperta, juventude. Desperta e vem viver o novo que eu farei em ti. Levanta, PHN. Levanta e vem. Desperta. Desperta e vem viver o novo que eu farei em ti. Levanta e vem. Desperta e vem viver o novo que eu farei em ti. Este ano de 2025, meus queridos, a igreja canoniza 2 jovens. É um grito. A igreja precisa de vocês. Vocês entendem isso? Eu só tenho mais 10 minutos aqui. E eu tive que rasgar o meu roteiro desta pregação para poder chacoalhar vocês. Não é só música, não é só curtida, não é só like. Isso não vai salvar o mundo. É mais do que isso. A igreja está gritando porque precisa do sim de vocês. Uma outra geração precisa se levantar. A nossa geração vai passando. E eu estou aqui diante do futuro. E o que será de nós? A igreja precisa. Eu quero rezar por você que sente medo. Você tem medo do sonho de Deus. Você tem medo do plano de Deus. Eu quero dizer para você que os profetas de Deus também sentiram medo. Jeremias tremia e Deus olhou para ele e disse: não trema de medo não trema de medo, porque senão eu te farei tremer diante dos inimigos. Vai. Jeremias diz: eu sou apenas uma criança, Senhor. E Deus diz: a quem eu te enviar, você irá. Moisés vai dizer: Senhor, mas eu sou gago, eu tenho a língua pesada. E Deus diz: eu estarei contigo, vai. Você que sente medo do plano de Deus, do sonho de Deus, põe a mão no teu coração agora. E nós suplicamos esse derramamento do Espírito Santo, que venha te curar de todo medo. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo, espírito de coragem, de ousadia. A palavra diz: nos destes um espírito de ousadia, de coragem, não um espírito de timidez. Ousa, jovem. Deus te quer pregando a palavra. Deus te quer ministrando. Deus te quer rezando pelas pessoas. Deus te quer como uma bola de fogo no meio deste mundo, para incendiar outros tantos corações. Mas, irmã Maria Raquel, eu vou ter que deixar tudo. Se Ele pedir, você vai deixar tudo. E é tudo pelo tudo, e você será muito feliz.
Não tenha medo. Não tenha medo. Eu quero rezar por aqueles jovens que estão apáticos, estão indiferentes diante da palavra, diante daquilo que é o projeto de Deus. Quero rezar por aqueles que estão indiferentes. Senhor Jesus, derrama, incomoda, provoca esses corações. Provoca esses corações com a força e o teu poder. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sou tua casa. Vem, Espírito Santo. Vamos pedir a este Espírito Santo que ele derrame, que ele provoque. Luiz Neto, vem cá, deixa o violão e vem aqui. Maria Joana, sustenta. Quero saudar o arsenal, na pessoa do Luiz Neto, todo o arsenal que se encontra aqui. Esse arsenal jovem. O Luiz Neto que está tocando o violão aqui, um dos primeiros programas que nós realizamos. Ele estava lá com o violão e eu na adoração, me veio algo ao coração e eu disse: o seu violão, ele alcançará muitos corações. Quem que a gente pensou que o Senhor estaria aqui tocando no PHN? E eu proclamei aquilo movida pelo Espírito Santo. Pega o seu instrumento. Tem como trazer o instrumento dele aqui? Traz, irmão Gabriel. E eu disse: olha, você vai dedilhar, você vai tocar nesse instrumento, mas vai ser todo para Deus. Você vai usar esse dom todo para Deus. E assim o Luiz Neto tem feito. E a mãe dele me encontrava esses dias, o pai dele dizia: irmã, a senhora não sabe o quanto aquela palavra foi decisiva. O quanto o Luiz Neto, por causa do talento, é chamado para outros trabalhos e ele não aceita. Mesmo sendo propostas que financeiramente seriam maravilhosas. Mas ele não aceita porque Deus disse que esse dom e esse talento era para a glória de Deus. E ele vai tocar essa canção aqui com vocês e para vocês. Jovens, vocês estão entendendo? Eu não vim aqui para fazer uma pregação extraordinária, não é o meu objetivo. Eu vim aqui só para isso, para dizer que os dons e talentos que Deus te deu é para você usar para o reino de Deus. Qual foi o dom e o talento que Deus te deu? Foi tocar um instrumento? Foi o dom de pregar? Foi o dom? Foi o ministério da intercessão? Eu não sei, mas eu sei que um dom em particular você recebeu. Todos nós recebemos, sabe qual? Foi o dom de amar. Olha que bonito. E sabe o que Satanás tem feito? Tem plantado divisão entre nós. Satanás tem plantado divisão, porque quando ele nos divide, ele nos enfraquece. E nós somos tão bobos e tão tolos, que nós caímos nesse espírito de divisão. Uma só fé, um só batismo, um só Deus. Se você tem desavença com alguém, não está falando com alguém hoje, você vai procurar, você vai pedir perdão ainda que você esteja certo. Engole o teu orgulho e pede perdão. Abraça esse jovem que está do teu lado agora, abraça essa pessoa. Nós vamos viver o amor nessa terra de Santa Cruz. Nós nos recusamos a essa polarização, nós nos recusamos a odiar. Repita isso comigo: eu me recuso a odiar. Eu nasci para amar. Eu nasci para amar. Eu renuncio ao espírito de ódio. Eu renuncio ao espírito de ódio. Eu renuncio ao espírito de divisão. Eu renuncio ao espírito de divisão. Eu me abro ao Espírito Santo de Deus. Eu me abro ao Espírito Santo Espírito de amor. Espírito de amor. Espírito de concórdia. Espírito de concórdia. É isso que estava acontecendo aqui. Nós estávamos divididos, mas não mais. Pela força e poder do Espírito Santo. Somos um só PHN. Somos um só povo. Somos um só rebanho. Adorando um único pastor, Jesus. Vamos pedir o Espírito Santo. Espírito de Deus, bem-vindo. Você vai rezar assim. Lançamento, gente. Música nova da nossa Madre Kelly. Vamos juntos. Espírito de Deus. Reza. Espírito de Deus, bem-vindo, tu és ao meu coração. Minha casa é tua morada. Quero estar cheio do teu amor. Espírito de Deus, bem-vindo, tu és ao meu coração. Minha casa é tua morada.
esteja cheio do teu amor. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Me queima. Me queima. Abrasa minha alma. Sou tua casa. Sou todo teu. Sou todo teu. Sou todo teu. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. O que é juventude? Me queima. Abrasa. Abrasa minha alma. Sou tua casa. Sou todo teu. Sou todo teu. Sou todo teu. Queria chamar a canção nova também. Cassiano, vem pra cá. Ana, vem pra cá. Ana Lúcia também, se puder, vem cá. Cadê o Emanuel? Tá aí? Vem cá também. Vamos ministrar essa música juntos, proclamando essa unidade. Pega a mão em quem está do teu lado. Eu nem sei se eu estou quebrando o protocolo, gente, me desculpem, mas vamos lá. Vamos juntos aqui. Vem cá, Simone, vem cá também. Vem, o Frei que está aqui, mensageiros, Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Vem cá, vem aqui também. Vem cá, gente, vem. Só temos 5 minutos. E vamos nos dar as mãos aqui. Vamos nos dar as mãos. Nós somos um só povo, nós somos uma só igreja. Olha que bonito. Olha que bonito. É assim. Quantos carismas, não consigo citar todos, mas quantos carismas aqui. Quantos carismas aqui representados. Quantas comunidades, quantos institutos. E é isso, nós somos a igreja de Jesus. Nós somos a igreja viva. A santa igreja viva nesta terra de Santa Cruz. E chegou a hora desta geração dos filhos de Deus unidos se levantarem nesta nação, sob o olhar de Nossa Senhora, sob o comando do glorioso arcanjo São Miguel. É tempo de reconquista nesta nação. E se Deus pode contar com você, eu quero uma salva de palmas bem grande para esse Deus. Bem grande para esse Deus. Forte PHN, forte PHN. Pode ser melhor, PHN. Vem com teu fogo sobre a tua igreja, a tua esposa. Vem. Vem com teu fogo. Me queima. Abrasa minha alma. Sou tua casa. Sou todo teu. Só PHN, sou todo teu. Sou todo teu. Força, jovem, vem. Vem com teu fogo. Me queima. Abrasa minha alma. Sou tua casa. Sou todo teu. Sou todo teu. Sou todo teu. Paz e alegria. Vai. Paz e alegria no teu amor. Paz e alegria. Paz e alegria em ti, Senhor. É isso, paz. Paz e alegria no teu amor. Paz e alegria em ti, Senhor. Pra finalizar, PHN, vem com teu fogo. Vem com teu fogo, me queima, abrasa minha alma. Sou tua casa, sou todo teu. Sou todo teu. E vem com teu fogo, me queima, abrasa minha alma. Sou tua casa, sou todo teu. Sou todo teu. Amém. Jesus, aplaude o Senhor mais uma vez.